Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente entra num tema que, olha, mexe com muita gente. Leilão judicial de imóveis. Um assunto delicado, né? Pois é, pode ser uma oportunidade, claro, mas para quem está perdendo o imóvel, é uma situação bem tensa. E a grande questão muitas vezes é, por quanto ele vai ser vendido? Exato, o valor final. Ok, vamos desembrulhar isto. O nosso foco hoje é justamente uma decisão bem importante que veio lá do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Eles basicamente colocaram um freio, um limite mínimo para o preço de venda de imóvel penhorado em leilão. Isso, o famoso piso dos 50%. Exato. E a nossa ideia aqui, com base no material que a gente estudou, não é só falar da regra em si, dos 50%, mas tentar entender o que está por trás. O tal princípio da razoabilidade. Como é que um conceito jurídico, assim, meio abstrato, vira um número tão direto, né? 50%. E é fundamental entender isso porque não é só uma questão de negócio imobiliário. Leilão judicial é um ato sério. É execução de uma dívida à força, mexendo no patrimônio de alguém. Claro. Então, entender esses limites como esse dos 50% ajuda a gente a ver como o sistema legal tenta, ou pelo menos se esforça para equilibrar os pratos da balança, né? De um lado, o direito do credor de receber o que é devido, do outro, o direito do devedor de não de não ter um prejuízo totalmente desproporcional. Certo. Então vamos lá, direto para o fato que gerou toda essa discussão, a decisão do STJ que a nossa fonte destaca. O tribunal disse: imóvel penhorado, quando vai a leilão, não pode ser arrematado, que é o termo técnico para venda no leilão, né? Isso, arrematação. Não pode ser arrematado por menos de 50% do valor que está lá na avaliação oficial. Ou seja, metade do valor estimado. Esse é o mínimo. E o ponto-chave aqui, que a análise ressalta, é que esses 50% não são um número mágico tirado da cartola. É a forma como o STJ aplicou o que a gente chama de critério de razoabilidade para essa situação específica. Razoabilidade. É como se o tribunal dissesse: olha, vender por menos da metade do valor já não é razoável, passa do limite do aceitável. Aí entra naquela categoria que a lei chama de preço vil. Preço vil, essa expressão é forte, né? Vil significa desprezível, irrisório. Exatamente. Imagina que antes dessa definição mais clara dos 50%, a briga para definir o que era vil ou não devia ser enorme, né? Muito subjetivo. Com certeza. O conceito de preço vil sempre existiu na lei para anular leilão, mas era muito aberto. Dependia da cabeça do juiz de cada caso. Tava uma baita insegurança jurídica, né? Para todo mundo. O credor arrematava e não sabia se ia valer. O devedor ficava naquela angústia. E até quem queria comprar no leilão ficava com o pé atrás, com medo de ter a compra anulada depois. Faz sentido. A justiça, com o tempo, foi tentando achar um caminho. Tinha decisão que falava em 60%, outras um pouco menos. O que o STJ fez, ao meio que consolidar essa ideia dos 50% como referência, não é uma regra de ferro, mas um final forte, foi dar mais objetividade, mais previsibilidade. Entendi. A razoabilidade ganhou um número. Ganhou um número nesse contexto, exatamente. Aqui é onde fica realmente interessante, porque essa regra dos 50% não é só papo de advogado, né? Mexe direto na vida das pessoas, no mercado. Para o devedor, significa uma proteção, um chão. Mesmo perdendo a casa ou apartamento, ele sabe que não vai ser por qualquer trocado. Evita aquela situação de perder o bem e ainda continuar devendo quase tudo, porque o valor da venda foi baixíssimo. Exatamente. A palavra é essa: evitar a expoliação. A dívida tem que ser paga sim, mas o processo não pode destruir a pessoa de forma desproporcional. Pensa num imóvel avaliado, sei lá, em R$ 400 mil. Se ele fosse vendido por 50 mil, Nossa, o prejuízo para o devedor seria absurdo. E quem comprasse por esse valor estaria tendo um ganho que talvez não fosse muito justo, né? Mesmo sendo leilão. certo. Os 50%, nesse exemplo, seriam 200 mil. Ainda é um valor abaixo do mercado, claro, o leilão tem disso, mas já impede essa distorção gritante. Estabelece um limite. Ok, entendi. A proteção para o devedor. Mas e o outro lado? O credor. A pessoa ou empresa que tem o dinheiro para receber.
Essa regra dos 50% não acaba sendo um problema para ele? Porque às vezes no leilão, a única oferta que aparece é justamente abaixo disso. Aí o que acontece? O credor fica sem receber nada. Não seria melhor ele pegar, sei lá, 40% do valor do que arriscar ficar a ver navios? Essa é a tensão, né? É o ponto crítico. E a crítica, do ponto de vista do credor, é super válida. O objetivo número 1 da execução é pagar a dívida. Se o imóvel vai para a segunda tentativa de leilão, que é onde esse limite de 50% geralmente se aplica com mais força, e ninguém oferece esse mínimo, O leilão dá negativo, como dizem. isso, o leilão pode ser considerado fracassado. Aí o credor tem que correr atrás de outros bens do devedor, se é que existem. Ou ele pode até ficar com o imóvel para ele, adjudicar o bem. Mas nem sempre isso interessa para o credor, né? Às vezes ele quer o dinheiro, não o imóvel para administrar ou vender depois. Entendo. Complica pro credor. Complica. Só que a lógica do STJ, pelo que a gente vê nas fontes, é que a eficiência de cobrar a dívida não pode passar por cima de tudo. Não pode atropelar a justiça, a proporcionalidade. É como se o sistema reconhecesse que vender por um preço aviltante, mesmo que resolvesse parte da dívida rápido, criaria um desequilíbrio muito feio. Poderia até, sei lá, incentivar a gente a se aproveitar da situação nos leilões. Certo. Uma prática predatória, talvez? Exato. Então, os 50% seriam esse ponto de equilíbrio meio que forçado. Uma concessão dos dois lados. O devedor perde o bem, mas não por qualquer preço. O credor tem a execução garantida, mas dentro desse limite considerado razoável. Entendi. É o sistema falando. Calma lá, a dívida é séria, mas vamos fazer isso sem criar uma injustiça óbvia. E essa ideia de usar um número, uma porcentagem, para definir o que é razoável, isso é curioso. A fonte até fala que isso vira tipo uma condição matemática para validar o leilão. O que é fascinante aqui é justamente essa abordagem. Claro que razoabilidade é um conceito jurídico aberto, depende do contexto, dos valores da sociedade, da interpretação do juiz. Certo. Mas nesse caso específico do leilão de imóvel, o STJ achou um jeito de dar uma cara quantitativa para ela. Os 50% viraram um marco objetivo. Bateu 50% ou mais, ok. Em princípio, o preço é razoável, a não ser que tenha algo muito estranho no caso. Ficou abaixo? Opa, aí presume-se que o preço é vil. E a vantagem disso é enorme para a segurança jurídica. Reduz aquela discussão sem fim. Ah, mas 48% seria vil e 51% já não seria? Define um padrão. Tira a subjetividade da jogada, né? Exato. E essa previsibilidade ajuda todo mundo que está envolvido no leilão. O juiz tem um critério mais claro. As partes sabem o que esperar. Quem vai dar lance sabe a regra do jogo. Evita ficar brigando depois só por causa do valor do lance em si. Faz sentido. Menos discussão, mais clareza. Isso deve até, de certa forma, acelerar as coisas, mesmo com esse piso, né? A discussão muda de foco. Muda. Em vez de o preço foi justo, vira o preço atingiu o mínimo legal. Claro que a avaliação inicial do imóvel ainda pode ser discutida, e aí é outra briga. Sim, sempre tem onde brigar. Sempre tem. Mas definida a avaliação, a regra dos 50% simplifica a análise do lance. Se conectarmos isto ao panorama geral, o que essa regra diz sobre o Brasil? Sobre como a gente lida com dívida e propriedade? Tem um significado maior. Olha, eu diria que sinaliza uma tentativa, talvez nem sempre perfeita, mas uma tentativa de equilibrar duas coisas. A necessidade de fazer o sistema de cobrança funcionar e a proteção dos direitos das pessoas. Mostra que o judiciário se preocupa, ou deveria se preocupar, em não deixar que a execução da dívida seja pesada demais para o devedor, mesmo sabendo que o credor tem o direito dele. É um reflexo daquela ideia de função social da propriedade? Pode ser visto assim, sim. E também na busca por uma justiça que tente ser mais equilibrada, mesmo quando tem um conflito claro de dinheiro, de patrimônio. E para o mercado imobiliário? Na prática dos leilões? Bom, aí pode ter dois efeitos, né? Por um lado, talvez desanime quem só quer comprar na bacia das almas, aquela pechincha extrema. O que pode tornar o leilão menos atraente para esse tipo de investidor super agressivo. Por outro lado,
pode aumentar a confiança de todo mundo na seriedade do processo. Credores, devedores que agem de boa fé, compradores. Se tem regras mais claras, previsíveis, talvez mais gente séria participe. A longo prazo, isso pode até fortalecer a imagem dos leilões judiciais. Garante um mínimo de respeito no processo. Então, o que tudo isto significa? Amarrando as pontas do que a gente viu no material. A grande mensagem é que essa regra dos 50% do STJ não é só um número, é um princípio. A razoabilidade ganhando forma concreta para evitar que alguém perca um imóvel por um valor totalmente fora da realidade por um preço vil. Perfeito. É uma busca por equilíbrio, né? Entre garantir que a dívida seja paga e proteger o devedor de um prejuízo, digamos, humilhante. Exatamente isso. A razoabilidade vira a condição para que o ato seja válido. E ela se expressa nesse número para dar segurança, para dar objetividade. O sistema reconhece que perder o imóvel já é duro, então busca evitar que essa perda aconteça de um jeito que choque o senso comum de justiça. Garante que a venda, mesmo forçada, tenha um valor mínimo aceitável. Recapitulando então, a gente mergulhou nessa decisão da STJ sobre o preço mínimo em leilões de imóveis. Vimos que os 50% não são aleatórios, vem da ideia de razoabilidade para barrar o preço vil. Certo. Falamos que isso traz mais segurança e previsibilidade, embora crie aquela tensão com o lado do credor. Uhum. E no fim, entendemos essa regra como uma tentativa do sistema de achar um equilíbrio nesse processo tão complicado que é a execução judicial. Isso. E sabe, isso levanta uma questão importante, que vai além do leilão de imóvel. A análise fala da razoabilidade sendo expressa matematicamente. Se aqui deu para achar um número, o 50%, para dizer o que é razoável, será que essa ideia funcionaria em outras áreas? Onde mais? Pensa, por exemplo, em briga para revisar valor de aluguel. Ou quanto vale uma indenização por dano moral, que é sempre tão subjetivo. Ou até mesmo, sei lá, na hora de avaliar bens de uma empresa que faliu. Será que buscar uns critérios numéricos, mesmo que só como referência, não ajudaria a dar mais objetividade? É uma boa pergunta. Tornaria as coisas menos etéreas? Talvez. Ou será que não? Será que a complexidade dessas outras situações é tão grande que tentar colocar um número para razoabilidade seria impossível ou até ruim? Fica essa reflexão, né? Até onde a gente pode ou deve tentar traduzir princípios de justiça que são meio fluidos em números, em parâmetros mais concretos no direito, nas finanças, onde funciona e onde não funciona.